Cara, você jogou na seleção de 86, assim, que foi uma parada mágica, que tinha Zico e Sócrates. Então eu queria que você falasse, assim, como é que era esse clima de Copa do Mundo naquela época e como é que era jogar com esses caras. Porque, assim, a molecada, os legends do FIFA, do videogame que vocês jogam, o Casão jogava junto nos times. Então, só pra vocês terem noção que o barato era louco mesmo. O lance é o seguinte, vamos falar Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo começou em 85 nas eliminatórias, né? A primeira convocação foi do Evaristo Macedo, não trouxe ninguém da Itália, só ficou a gente daqui do Brasil, eu, Bebeto, Alemão, um monte, né? Todo mundo do Brasil aqui. A seleção fez 3, 4, 5, 6 amistosos, foi mal, o Evaristo caiu, veio o Tele. O Tele fez nova convocação e já deu o time titular de cara. A seleção com o Evaristo estava sendo muito criticada, mas eu estava muito bem. Eu estava jogando muito bem. E não estava jogando na minha. O centroavante, quem foi convocado foi o Reinaldo e o Careca. Eu fui convocado para o meio-campo e estava jogando com a 10 da seleção brasileira. Então, quando caiu o Evaristo, eu falei, puta, agora o que vai acontecer? Vai vir o Zico, acabou com a minha vida. Então, pensei. Aí ele fez a convocação e deu a escalação e me colocou de centroavante, né? Então, pô, cara, bicho, foi um maior impacto para mim mesmo, porque eu sou apaixonado pela seleção de 82, eu sou fã das pessoas, sabe? Eu não tenho vergonha de falar que eu sou fã. Eu tenho ídolo pra cacete, em todas as áreas. Ídolo pra cacete. Cara, eu ia jogar Carlos, Leandro, Oscar, Edinho e Júnior. Cerezo, Sócrates, Zico. Renato, eu e Éder. Pô, cara, quando ele deu essa escalação, eu falei, putz, cacete, olha que loucura, né? E aí o ambiente era tão bom, cara. Puta, todo mundo bem alegre, um ambiente bem leve, todo mundo conversando na Toca da Raposa, lá na... Eu fiz uma puta amizade com o Éder e com o Renato. Eu tinha uma briga com o Éder, né? Que eu jogava em Minas, joguei várias vezes contra o Atlético, eu fiz bastantes gols no Atlético, o Éder ficava puto, tem até uma foto, eu e ele discutindo. E aí fiz uma grande amizade. Pô, fizemos umas eliminatórias maravilhosas. Eu fiz 2 gols na Bolívia, lá em Santa Cruz da Sierra, depois eu fiz um gol importante contra o Paraguai, depois o Zico fez o gol, ganhamos 2 e tal. Classificamos, beleza. Quando veio a convocação em 86, o Tele convocou 8 caras a mais. Porque aí depois ele ia cortar. Eu acho que aí já foi um grande erro. Um grande erro. Não deveria ter feito isso porque gerou tensão. Porque os caras treinavam... Por exemplo, eu, assim, não 100%, mas eu sabia que 99%... Eu ia para a Copa, eu era titular da seleção brasileira, eu estava sendo titular nos amistosos, eu estava fazendo um gol atrás do outro, tal. Mas assim, tinha jogador que estava chegando pela primeira vez, que ele todo dia o cara tinha dúvida. Eu conversava, os caras vinham em mim, pô, Casão, acho que eu vou ser cortado. Eu falei, por que você acha isso? Não tem que achar nada, tá todo mundo treinando aí. Né? Então isso aí gerou tensão, acho que foi um erro. Beleza, fizemos a preparação. No meu caso específico, o preparador físico do Corinthians era o Gilberto Tim, que era da seleção brasileira. Ele treinava pra cacete. Eu fiz uma pré-temporada em Águas de Lindóia com ele. Pô, treinei muito, cara. Treinei muito. Joguei um meio tempo de um amistoso para o Corinthians e fui convocado, já em fevereiro. Então nós ficamos de fevereiro até junho. Quando chegamos lá, todo mundo se apresentou, eu falei, Tim, é o seguinte, eu já treinei com você, né? Já fiz a pré-temporada lá, dá uma pega leve. Ele falou assim, não, garotinho, todo mundo vai treinar igual. E aí eu fiz uma outra pré-temporada pesada. Eu estava voando em maio. Maio eu estava voando. Quando foi chegando, fomos para o México, foi chegando perto da seleção, perto da Copa, tal. Uma semana antes eu ainda estava me sentindo bem, mas não tão bem como eu estava um mês atrás, tal. Chegou uma hora, quando foi o primeiro jogo com a Espanha, eu entrei no campo, o jogo era meio-dia, tal. Pô, aquela puta energia que eu te falei, que pesa pra caramba. Pô, eu fiz até meditação no vestiário, que eu tava super pilhado e tal. Cara, a bola passava aqui, eu não conseguia esticar a perna. Uma semana atrás, eu dava o carrinho e fazia o gol. Comecei a me sentir pesado, me sentir lento e entrei num estresse físico. Eu joguei o primeiro jogo, saí e entrou o Miller. Eu joguei o segundo jogo, titular, saí e entrou o Miller. No terceiro eu estava no banco, o Miller machucou e eu entrei contra a Irlanda, que foi o melhor jogo que eu fiz. Sabe, em relação aos outros dois, com a Irlanda foi a melhor partida. E aí eu não entrei mais. Cara, eu fiquei muito revoltado, né? Pô, o Tele me tirou, lá. Depois, com o tempo, eu fui entender que ele estava certo, ele fez a coisa certa. Eu não estava bem, tinha que sair mesmo, né? E aí, cara, veio aquele negócio, bicho. Cara, era a Copa do Mundo, eu sonhava em jogar uma Copa do Mundo. Eu treinei pra cacete pra jogar a Copa do Mundo. Só que eu treinei pra cacete todo dia, toda hora. No Carnaval, eu fui pro Ibirapuera correr.
Sabe, eu era muito focado. E a maioria das contusões que eu tive foi sempre de exagero de treino. E eu cheguei estressado na Copa do Mundo, joguei mal, não fui bem. Aí não voltei mais para a seleção. Quer dizer, perdi a oportunidade de... Uma coisa que colaborou também, eu peguei uma Copa que era no México, meio-dia, né? 40 graus jogando. Assim, eu acho que se fosse uma Copa na Europa, mesmo com o estresse que eu estava, jogando 8 da noite, com um ventinho e tal, não tanto sol do meio-dia, talvez eu tivesse jogado melhor. Mas isso não é uma justificativa. Eu joguei mal mesmo. Depois, com o tempo, eu entendi que o Tele fez a coisa certa mesmo. O Miller estava jogando bem. E estava entrosado com o Careca. Eu tinha jogado com o Careca no São Paulo, também bem entrosado, mas eu cheguei na Copa e não funcionou. E o Miller tinha que entrar mesmo. O meu problema com o Tele foi que eu discutia todo dia, né? Todo dia, todo treino. E ele também não era de levar muito desaforo. Né? Todo dia era uma discussão. Teve um treino lá no México já. E já tinha mudado o time. O Júnior já estava no meio, tal, o Branco estava de lateral. Aí o Branco veio com a bola assim, eu saí na direção do Branco, ele me tocou. Eu fiz a tabela, o Edinho cortou, o Edinho ou outro zagueiro cortou, o Tele... Caraca, eu falei, o que foi? Pô, você tinha que ter virado o jogo pra lá. Pô, mas o Branco veio aqui. Não, tinha que ter virado o jogo pra lá. Ele falou umas 2 vezes, eu tirei o colete e falei assim, eu tinha que virar o jogo pra lá? Põe o colete, vem aqui você e vira o jogo para lá. Porque eu quis fazer a tabela. Então, assim, era um atrito bem grande. Porque, na assim, seleção brasileira. Ele cortou o Éder, porque o Éder deu uma cotovelada no cara do Peru num amistoso. Sim. Beleza. O Renato, ele cortou de sacanagem. O Renato Gaúcho estava voando. Ele teve aquela saída do Renato com o Leandro. Ele perdoou o Leandro e fingiu que perdoou o Renato. No último corte, ele cortou o Renato, o Leandro não quis ir, virou uma zona parada, né? O Leandro não quis ir e eu fiquei isolado, porque os meus 2 parceiros eram Renato e Éder. As eliminatórias todas, Renato, eu e Éder. Renato, eu e Éder. Os amistosos, Renato, eu e Éder, mudaram. Quer dizer, o time titular, o ataque titular, pelo menos bem antes da Copa, era eu, Renato e Éder. E os 2 eram os melhores amigos que eu tinha. Os 2 foram embora, eu falei, dancei porque ele me levou porque ele não tinha como te cortar, né? Porque eu estava muito bem. Mas o relacionamento era esse, né? O Renato brigava com ele pra cacete também. Ele assim, o Éder deu uma entrevista outro dia, ele falou assim, aí os caras perguntando do ataque da seleção, Renato, Casagrande e Éder, ele falou assim, pô, era um ataque bom, jogavam pra caramba, mas o Tele sofria muito, cara. O Tele sofria muito com a gente, porque era complicado mesmo.